Nossa transmissão de hoje, direto do Estúdio Roça, recebe a Dadá Baniwa, ela que é coordenadora regional da CR Alto do Rio Negro e participou da construção na Conferência Nacional de Mulheres Indígenas. Seja bem-vinda, Dadá. Conta para a gente um pouco como que foi a construção dessa conferência. Boa tarde, parentes e parentas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Boa tarde, parentes e parentas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Sou Dadá Baniwa, mulher indígena do povo Baniwa do estado do Amazonas, natural de São Gabriel da Cachoeira. Hoje estou muito feliz aqui na Rádio Nacional dos Povos Indígenas, que é uma rádio que leva a voz dos povos indígenas, da juventude indígena e principalmente também das mulheres indígenas para todos os territórios e principalmente para os povos indígenas. Estar aqui hoje e falar, né, da Marcha das Mulheres, falar da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas realizada aqui em Brasília, né, no período do dia 5 a 7, é falar da força das mulheres, falar da política das mulheres construídas através dos territórios, nas 5 etapas regionais, né, realizada nos territórios. E, com muito prazer, eu, né, como coordenadora regional do Rio Negro, estive participando da 5ª e última etapa, que foi realizada no estado do Acre, onde a gente consolidou várias propostas, né, para as políticas públicas na área de educação, na área da saúde, na questão de gênero e juventude, violência contra as mulheres e, principalmente, a direito e gestão territorial. Então, são propostas, né, construídas pelas mulheres, para as mulheres e junto com as mulheres indígenas. Então, consolidar essa proposta na primeira Conferência das Mulheres Indígenas foi um sonho realizado, né? Foi um sonho que a gente já vem almejando há muito tempo, né, através das lutas das mulheres indígenas, principalmente nos territórios. Então, a gente chega aqui em Brasília com uma força muito grande, através da articulação das mulheres indígenas da ancestralidade amiga, né, com apoio de várias instituições, né, como a FUNAI, né, como a UMIAB, como o Ministério dos Povos Indígenas, e mais de 5.000 mulheres. Mostra como nós, mulheres, nos unimos, e, quando nós unimos, temos força para garantir os nossos direitos, e, principalmente, políticas públicas de qualidade para as mulheres indígenas. Então, esse é um esforço muito grande, porque não é fácil sair do seu território, chegar até Brasília e defender as propostas construídas por essas mulheres dentro dos territórios. É porque elas que sentem a dificuldade, elas que sentem todas as violências que sofrem nos seus territórios, e construir essas políticas públicas não foi fácil. E a gente espera, daqui para frente, que essas políticas sejam implementadas de fato e que haja recursos, né, para que elas sejam implementadas dentro dos territórios, conforme os eixos temáticos discutidos, né, dentro da Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Dadá, nós, mulheres quilombolas, também já realizamos a nossa conferência, né? E a gente sabe que a construção não é fácil. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a importância, né, de termos essas mulheres indígenas e quilombolas também ocupando esses lugares. Como que foi a construção dessa conferência? Quais foram os desafios? Né? A gente sabe que não é fácil. Né? O processo de seleção ali, o processo de votação, de eleição dessas delegadas é um processo um pouco difícil. Né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse processo. Então, chegar, né, nessa plenária e colocar somente 50 propostas não foi fácil, né, porque nos territórios foram construídas várias e muitas das propostas. Né, a gente fez uma seleção das propostas que serviria para os territórios todos, não só para a Amazônia, ou para o Acre, ou para a Rondônia, não, mas que abrangesse todas as mulheres indígenas. Então, quando a gente traz essa proposta do território e chega nesse plenário, por exemplo, eu estava acompanhando o eixo 1, que era a questão de direito e gestão territorial. Só nesse eixo tinham sido construídas 26 propostas. E chegar e definir 10 propostas, assim, é muito difícil, porque a gente vê como a demanda é muito grande nos territórios. Então, todas essas propostas, acredito muito na potencialidade das mulheres na hora da construção e, principalmente, chegar à definição de 10 propostas em cada, né, dos 5 eixos foi muito difícil.
mas com o apoio das mulheres, com a fala das mulheres e, principalmente, com a escuta nos territórios, né, nas conferências que foi realizado dentro dos territórios, foi muito importante. Então, eu acho que essa consolidação de 50 propostas dentro desses 5 eixos, né, foi o maior desafio. E trazer também as mulheres para participar das conferências, das etapas das conferências dentro do território, também foi difícil, porque a logística, né, de você trazer uma mulher dessa comunidade até a cidade, né, ou até o município, onde foi feito as conferências, é bem difícil. Então, a gente precisa de muito apoio, a gente precisa de recurso para que a gente possa ouvir essas mulheres de fato, né, e construir junto com elas essas propostas. Então, acho que o maior desafio nosso é até chegar, né, a Marcha das Mulheres, até chegar à conferência, né, a primeira conferência, ainda é a questão da logística, porque a gente não consegue trazer muitas mulheres. Mas acredito eu que todas as mulheres que estiveram na marcha, estiveram na conferência, estão representando cada povo, cada comunidade, cada aldeia, cada chapono. Essa que é a esperança, né? E quantas mulheres vocês conseguiram levar para essa conferência nacional? Então, acho que foi em torno de 5.000 e poucas mulheres. Nossa, muitas. Então, vocês conseguiram tirar na base de mais de 50 delegadas? Mais de 50 delegados. Então, isso também foi uma consulta feita, né, nas conferências regionais, onde cada conferência saiu delegadas também para vir participar. Mas não veio somente delegadas, porque muitas mulheres tiveram outras articulações, então puderam trazer mais mulheres ainda para participar, principalmente, né, das 2 atividades que foi realizado, né, no mesmo período. Então, foi muito importante essa atividade aqui em Brasília, porque foi estratégico para vocês também conseguirem tirar um número considerável de mulheres indígenas participando da conferência, né? Isso mesmo, porque assim, muitas das vezes a voz das mulheres indígenas ainda é invisibilizada. E o espaço da marcha, o espaço da conferência foi um espaço propício para isso, porque nós tivemos muitas oportunidades de fala, muita oportunidade de escuta, muita oportunidade de discussão e oportunidades também da pactuação dessas propostas construídas junto com elas. E o que as mulheres indígenas levam, as delegadas levam para essa conferência nacional? O que é que vocês estão mais trazendo em reivindicação? Então, acho que a maior reivindicação, principalmente dessa conferência, é que o Lula vetasse, né, a PL da devastação, porque é uma preocupação muito grande, que pode afetar o nosso território, que pode afetar, principalmente, né, o convívio dos povos indígenas dentro do território. Então, acho que isso foi uma preocupação muito grande e, graças a Deus, né, a gente conseguiu, acho que alguns vetos foi feito, mas a gente precisa que seja feito totalmente, né, esse veto da PL da devastação, porque é uma preocupação muito grande, principalmente para a gente que está na linha de frente e para os nossos territórios, porque a gente pensa também no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Dada, primeiro quero agradecer aí pelos seus ensinamentos, né? Que você falou muito bem, inclusive. Eu estive presente ontem na marcha. Você falou um pouco sobre a dificuldade de locomoção, né? O Brasil é um país muito extenso, os territórios muitas vezes são muito distantes. Vocês têm que andar de barco 2, 3 dias para poder chegar, pegar um ônibus, para poder conseguir participar de todo esse trabalho que vocês fazem juntas. Eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o trajeto ali. Eu acompanhei desde ali o entorno do Estádio Nacional Mané Garrincha até lá embaixo, onde foi a reunião final ali. Estava bastante calor, inclusive. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, vocês muito fortes, perseverantes, guerreiras, e por onde vocês passavam parecia que o chão tremia, né? O pessoal nos carros buzinando, acenando também. Como foi assim estar participando daquele momento, né, exatamente com toda essa energia junta? E como você saiu de lá após esse trajeto? Você acha que tem alguma coisa a melhorar? Tem alguma coisa que você queira deixar, né, sobre as suas impressões pessoais? E principalmente convocar, né, o pessoal, as mulheres para virem participar das próximas, para não ficarem fora dos encontros, né, apesar dessas dificuldades de distância e tudo. É isso, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento específico de estar ali participando da Quinta Baixa, junto com as parentas, as demais companheiras.
Eu acho que a nossa presença nessa marcha foi muito mais de somar esforços, né? E também ampliar a voz das mulheres indígenas e também fortalecer cada vez mais a luta pela vida, né, pela nossa floresta em pé. Então, quando a gente vai para a marcha, o trajeto é longo e a gente tem mostrado nessa marcha a nossa resistência, né? Eu acho que fazer essa caminhada, né, no sol quente, né, e chegar até o destino final, né, e de ouvir a voz das mulheres lá falando naquele, né, naquele carro de som, né, falando da força, da ancestralidade, da resistência para existir, eu acho que isso fortalece cada vez mais a gente. E quando a gente participa dessas atividades, a gente que vem de território muito longe, porque a gente, né, sai de barco, depois vem de avião, no retorno é a mesma coisa, ainda tem mulheres que saem 2 ou 3 dias da comunidade para poder chegar, né, nos municípios e pegar um voo ou pegar uma lancha. Então, quando a gente chega aqui e participa da marcha, a gente soma esforços com outras mulheres de outros territórios. Eu acho que a resistência é a palavra, né? A resistência para que a gente possa existir e ter a nossa floresta em pé. Então, acho que a gente volta dessa marcha, volta dessa conferência cada vez mais fortalecida para os nossos territórios e fortalecer e empoderar também as mulheres que não puderam vir. Então, desde já, também a gente convoca as mulheres para que participem, não só aqui, mas participem ativamente das mobilizações, das articulações, nos territórios, né? Então, acho que isso é bem importante. Uma última pergunta, Dada. Você poderia trazer um exemplo de uma dessas 10 propostas que vocês colocaram dentro dessa conferência nacional? Eu acho que a proposta, assim, que, assim, no eixo que acompanhei diretamente, mais importante ainda é a continuação da demarcação dos nossos territórios. Né? Isso é bem importante para a gente, precisa continuar e deve continuar, porque a gente ainda tem, dentro dos nossos territórios, né, terras não demarcadas. E isso deixa a nossa vida em risco, né? Então, eu acho que a mensagem que eu trago aqui, que o governo Lula continue demarcando os nossos territórios, porque isso também traz vida, traz segurança, né? Traz soberania alimentar para a gente, né? Principalmente para nós mulheres, mas para todos os povos indígenas. Eu acho que, com o avanço dos territórios, hoje, né, 16 terras já demarcadas só no governo Lula, mas isso para a gente ainda é pouco, porque ainda tem muito mais para demarcar. Ontem gritamos veta Lula. Ele vetou alguns pontos. Hoje voltamos a gritar demarcação já. Demarcação já. Demarcação já. E eu acho que isso é um grito que a gente não pode deixar passar, né? A gente precisa gritar isso sempre. E as mulheres têm gritado muito isso, tanto na marcha, tanto na conferência, tanto também nos territórios. É isso, demarca, Lula. Dada, eu queria te agradecer imensamente por ter se disponibilizado, né, tirado um pouco do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco, né, sobre essa realidade que é as articulações políticas, né, os bastidores do movimento social, e também falar sobre essa importância, né, você como uma liderança, tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo agora e muito feliz de estar podendo receber esse tipo de informação. Então, gostaria muito aqui de te agradecer e também já te deixar um convite de volta, né? Volte para cá mais vezes para a gente conversar, a gente falar sobre outros assuntos, trazer um pouco mais sobre a realidade das mulheres da região do Rio Negro. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu acho que a rádio ela traz uma oportunidade muito grande de a gente compartilhar as nossas vivências, os nossos desafios. E, para mim, como uma mulher indígena do Alto Rio Negro, do estado do Amazonas, que é um território muito grande, né, com vários problemas desafiadores, e hoje a gente, à frente da coordenação regional da FUNAI, ocupando esses espaços de governo, não foi fácil, sempre foi luta. Então, hoje, dizer também que, para as mulheres indígenas, a gente pode, sim, ocupar vários espaços do nosso jeito. Então, assim, é uma mensagem que eu trago, agradecer imensamente vocês e que a rádio possa levar essas vozes para muitos lugares, né? Então, acho que isso é importante. E um avanço para a gente, como povos indígenas. Eu acho que essa iniciativa, né, tem fortalecido também a voz, né, das mulheres, muito mais nessa parte também da comunicação. E que a gente possa também falar nas nossas línguas indígenas. É verdade. Isso. E na TECIE,
Obrigado. Cuecatura é ter.